queridos irmãos e irmãs, no domingo passado nós meditávamos sobre o bom pastor e o amor que Deus tem por nós. Isso é importante nós termos diante dos olhos sempre. Ninguém pode começar a rezar bem sem antes meditar sobre esse amor de Deus e começar rezando já dizendo: Jesus, eu confio em vós, porque o Senhor me ama. O amor de Deus, que é de sempre e para sempre, é também um amor gratuito. Deus nos ama sempre, sempre. A meditação da semana passada foi Jesus, o bom pastor, e hoje o Senhor nos chama a dar o passo de que nós também precisamos amar os nossos irmãos. Esse foi o mandamento novo que Jesus Cristo nos deu. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E para nós cristãos, essa pregação tem que ser muito fácil. Precisa ser. Não é muita coisa, mas isso nós precisamos ter no coração. Diz o Senhor hoje no Evangelho que nisto reconhecerão que vós sois os meus discípulos. Então esse amai-vos uns aos outros tem que sair muito natural, muito. Nós precisamos pensar nisso sempre e entender que essa é a nossa camisa, esse é o nosso crucifixo, essa é a nossa profissão de fé. Se não é assim, irmãos, corremos o risco de não sermos reconhecidos como cristãos, não somente pelos nossos irmãos, mas não sermos reconhecidos como cristãos por Deus. São João da Cruz tem uma frase famosa que diz que no final, no entardecer da vida, ou seja, lá no final, no juízo de Deus, só seremos perguntados por uma coisa. No entardecer da vida, seremos perguntados pelo amor. Pelo amor. Eu estou muito feliz hoje também porque é a canonização de Charles de Foucault, Carlos de Foucault, né? Quem não conhece a vida desse homem de Deus, procure. Vale muito a pena. O homem que fez do amor o seu bordão, a sua vida, né? A sua vida. Ele foi assassinado, decidiu, né, viver entre os tuaregues do deserto. Em vida não conseguiu muitos frutos. Tem um escrito dele que diz assim: há 10 anos celebro cotidianamente a missa no meu eremitério. Ele morava no meio do deserto do Saara com os tuaregues. Há 10 anos celebro a missa no meu eremitério e até hoje nenhuma conversão. Que coisa, né? E terminava: preciso rezar mais. Preciso rezar mais. E ele foi assassinado porque alguns ladrões que não entendiam a sua fé queriam saber qual era o tesouro do qual ele falava. Ele sempre falava que tinha um tesouro na sua casa. E os ladrões o mataram para saber que tesouro era esse. E o tesouro era o sacrário. Em vida não teve muitos frutos, mas depois da sua morte, seu testemunho e seus escritos se multiplicaram em milhares de famílias. Milhares talvez seja demais, né? Mas dezenas de famílias religiosas que com o espírito de Charles de Foucault cultivam a oração, a caridade, a missão. Mas voltemos à homilia. O Senhor que nos fala hoje do amor nos coloca 3 âmbitos para nós praticarmos o amor. O primeiro está na primeira leitura e é o âmbito da missão. Nós precisamos praticar o amor também na missão. E nessa primeira leitura São Paulo nos diz um versículo forte. Ele diz: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E essa era a pregação que ele fazia enquanto missionário. São Paulo e São Barnabé foram enviados pela comunidade de Antioquia para pregar o Evangelho, mas de repente algo aconteceu nessa missão que mudou tudo. Naturalmente, Paulo e Barnabé, que eram judeus, foram enviados para os judeus. Pregavam nas sinagogas, mas aconteceu algo diferente. Aqueles judeus não aceitavam a sua palavra. E os pagãos, que podiam entrar na sinagoga assim com muitas restrições, porque não eram do povo eleito. Os pagãos que eram chamados de prosélitos, pessoas que ficavam na porta, mais ou menos isso, né? Mas não podiam entrar. Aqueles pagãos ouviam as palavras de Jesus e mudavam de vida. Olha isso. Muito interessante, Paulo não rebaixava a verdade do Evangelho. Não é uma questão de fazer uma promoção, um recorte, não. Pregava-se o Evangelho como é o Evangelho.
Quem tem dúvida que leia as cartas de São Paulo, duras muitas vezes, mas ele pregava. E os pagãos voltaram à fé. Aliás, encontraram a fé mais do que voltar, né? Isso desconcertou Paulo e Barnabé. E o que eles fizeram? Se adaptaram. Pensavam que iam pregar aos judeus e começaram a pregar aos pagãos. Por que, padre, que eles se adaptaram? Porque eles amavam. A missão só pode ser feita por quem não tem pedras nas mãos, por quem está disposto a ver o outro como ele é e perceber as necessidades que o outro tem. Nós não podemos agora imaginar a missão e querer pregar do modo que nós achamos. Não. Eu primeiro tenho que ser contagiado pelo Evangelho, verdadeiramente contagiado. E quando eu me encontro com o outro, eu preciso ver o que o outro precisa daquela luz que eu recebi de Cristo e encaminhá-lo para aquela luz. Isso é amor. Pregar é não ter preconceitos. Pregar é não ter pedras nas mãos. Meus irmãos, quantas oportunidades nós perdemos de levar pessoas para Deus, porque nós já chegamos dizendo assim: ele não vai aceitar essa verdade do Evangelho. Não, fulano não é capaz de viver a castidade. Não, aqueles ali, meus filhos, não, eles não vão aceitar a verdade sobre o matrimônio cristão. Como assim? Já chegamos com barreiras quando Jesus rompeu as barreiras. Precisamos dizer às pessoas a verdade como ela é. E a verdade, luminosa como é, conquista os corações. Mais uma vez eu faço referência ao Carlos de Foucault, ao Charles de Foucault. Leiam a vida daquele homem, libertino absolutamente, um homem que ninguém dava nada por ele. Um dia se encontrou com Deus e se transformou. Essa é a transformação que fica, porque alguém lhe pregou o Evangelho. Segundo âmbito de amor que aparece hoje na liturgia da palavra é o âmbito da esperança. A segunda leitura de hoje, retirada do livro do Apocalipse, nos fala um pouco da esperança e a partir disso nos fala sobre o amor. Sabe, às vezes nós podemos cair numa infantilidade, não é? Os mais velhos, graças a Deus, já estão vacinados contra isso, mas de vez em quando tem que tomar uma segunda e uma terceira dose, sabe? A infantilidade de achar que o amor exclui todo o sofrimento. Isso é infantil demais. O amor é como uma moeda de duas caras. De um lado está a alegria de amar e ser amado, e do outro lado está os pesos de amar, as renúncias para amar, o sofrimento que é consequência de amor. Eu só posso sofrer por quem eu amo. A quem eu não amo eu sou indiferente. Por isso é tão difícil amar os que estão perto, porque logicamente os que estão perto me fazem sofrer um pouco. Meus irmãos, nós somos uns porquinhos espinhos, sabe? Por mais que seja bonitinho, se abraçar, espeta. Quanto mais perto, mais espeta. Todo mundo fala assim: padre, o senhor é tão bom. Eu falei: é porque eu moro sozinho. Se alguém morasse comigo, ia ver que coisa difícil, né? Já morei com gente aqui há algum tempo, né? Pedro foi meu seminarista durante uns anos, né? Não sou docinho, não sou. Mas olha, o amor tem essas duas caras. Isso é maravilhoso. Por que eu me esforço por amar? Porque então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo e o próprio Deus está com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Essa é a nossa esperança, irmãos. Porque eu amo meu irmão, porque um dia eu vou morar com ele no céu. Porque hoje esse pecado, essa ofensa, esse erro, se eu sou paciente e capaz de amar, e se essa esperança me sustenta, com a graça de Deus eu posso ser instrumento de conversão para ele, e ele pode ser instrumento de conversão para mim, e um dia moraremos no céu. Esperança. Sem esperança não se constrói nada, nada.
Nós temos aqui a alegria de termos sempre os nossos irmãos, ou quase sempre, os nossos irmãos da Fazenda da Esperança. Pergunte para eles o que é esperança. Esperança é dizer, você tem jeito sim, porque Jesus ressuscitou. E o que nos espera é o céu. Não existe situação definitiva no mal, porque quem vence é o bem. Não existe pecado que não possa ser superado, porque quem venceu foi Jesus e não o demônio. O Cordeiro venceu o dragão. Essa é a mensagem do Apocalipse. O Cordeiro venceu o dragão. Venceu. E bendito seja Deus por isso, né? Hoje nós vivemos um mundo muito cruel às vezes, porque perdeu a esperança. Nós entramos numa espécie de caça de palavras, de frases, de memórias, de situações, e parece que com um só objetivo: denegrir o meu irmão. Vejam isso nas redes sociais. Quando acontece uma coisa boa, pois tem alguns likes, né? Agora, quando é um escândalo, quando se fala mal de alguém, e às vezes se procura uma palavra lá do passado, hein? Uma frase lá de longe, uma lembrança lá de longe, e a internet salva. Não, ela não salva, ela mata. Ela conserva a má memória. Traz aquilo adiante para que meu irmão hoje seja denegrido, destruído, colocado no chão. Isso é péssimo. E péssimo é que isso aconteça também na igreja, no meio de nós, na nossa família. Ai, padre, o senhor não sabe o que ele fez comigo ontem. Pois é. Então vamos fazer o contrário. Vamos para a caça de palavras e caça de memórias e caça de frases para perdoar o meu irmão. Padre, o senhor não sabe o que ele fez comigo ontem. Pois é. E o bem que ele te fez na semana passada? E o tanto que ele foi importante para a sua vida no ano passado, ou no início da sua conversão? Pois então vamos fazer o seguinte: pegue a capa da caridade, dessa boa memória que nos leva para o céu, e cobre hoje o pecado do teu irmão, para que ele tenha a chance de começar do zero. Recomeçar. Ser santo é recomeçar? Não é ser constante só, é recomeçar. Você e eu temos direito de recomeçar, irmão. Nós não somos melhores do que ninguém. Dê também esse direito ao seu irmão, à sua irmã. E chegamos ao terceiro âmbito da caridade que está no Evangelho. Não sei se vocês notaram, mas o Evangelho de hoje começa com uma saída. Judas sai do cenáculo. Isso é duro, né? Um dos 12. Os apóstolos fazem muita questão de registrar isso. Eu acho que para que eles mesmos se penitenciassem, sabe? Um dos nossos saiu. Eu fico imaginando o que os apóstolos pensavam, né? O que nós deixamos de fazer? Onde foi que nós erramos? Por que nosso irmão foi embora? Por que Judas desistiu? Por quê? E para aqueles que ficaram, Jesus Cristo disse: por pouco tempo ainda estou convosco, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Na minha oração, o que me chamava a atenção era o verbo reconhecer. Nisto todos reconhecerão. Reconhecer. E eu pensava, o que precisa para reconhecer? Reconhecer não é só conhecer, né? Reconhecer é olhar de novo. Como os sinais, né? Os sinais de trânsito, por exemplo, por que nós os reconhecemos? Porque eles são assim, né? Não pode ser que hoje o sinal verde seja siga e amanhã, de repente, solta um decreto que o sinal verde é ande. Tem alguma coisa errada. Aliás, que o sinal verde é pare. Tem alguma coisa errada, né? Para que eu reconheça os sinais, eles têm que ser sempre iguais, né? E é isso que Jesus Cristo nos convida, a termos essa constância no amor. Meus irmãos, quando as pessoas veem o sinal do Cristo crucificado, elas têm que entender que podem contar conosco. Uma pessoa que entra na igreja precisa entender que pode contar conosco. Não pode ser que chegue aqui e encontre o contrário disso, né? Ontem eu falava, e é um testemunho pessoal, mas eu acho que de todos os padres
Quando a gente anda na rua, a gente não anda disfarçado, a gente anda caracterizado de padre mesmo, né? E é muito interessante porque a gente tem um ímã, sabe? Todos os irmãos e irmãs de rua, também os doidinhos, vão todos atrás da gente. Impressionante. Olha, não é muito confortável. Eu digo para você, não é muito confortável. Não é. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que seja assim. Seria muito estranho que fosse o contrário, né? Que nós andássemos pela rua e as pessoas fugissem da gente. Deus me livre, né? E que bom! O sinal precisa ser inequívoco. Nós não podemos ser uma incógnita. E isso é duro. Nem sempre nós temos paciência, nem sempre nós estamos de bom humor, nem sempre nós estamos com tempo, nem sempre. Mas a luta é permanecer. Digo isso para os meus queridos agentes de pastoral, digo isso para os catequistas, para todos os que aqui na igreja ajudam de uma forma ou de outra, já são reconhecidos. Você na sua família já é reconhecido como católico, fala a verdade, né? Sempre tem aquele que chega assim, deixa eu falar com você. Reza por mim, não é assim? Coloca o meu nome na missa, né? Porque você vai na igreja, né? Deixa eu dizer para você, você precisa ser um sinal de Jesus. Isso vai atrair gente com problemas. E nós precisamos falar do amor de Deus para Ele. Nós não somos a solução de ninguém, mas uma parte da solução nós somos. Amemo-nos uns aos outros como Ele nos amou, sem pedras nas mãos e aceitando os sofrimentos que vierem, porque, como disse São Paulo, sem sofrimentos não se entra no reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.